A paz do Senhor! Hoje nós estaremos estudando hermenêutica bíblica. Hermenêutica é um ramo da filosofia que trata da interpretação de textos, portanto, significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e traduzir. Definições e propósitos da hermenêutica bíblica. É a disciplina da teologia exegética que ensina as regras para interpretar o texto bíblico e a maneira de aplicá-los corretamente. Portanto, significa interpretar ou traduzir, informar, contar. Todo texto bíblico, ele nos passa algo. Sendo um texto narrativo, contado por alguém, sendo uma poesia, sendo uma profecia, sendo um texto com sentido, já no Novo Testamento, doutrinário, falando das novas igrejas. Todo texto tem algo a nos ensinar. Agora, para que nós possamos compreender isso, é necessário de algumas regras para que nós possamos extrair o que o texto realmente quer nos dizer. É isso que nós veremos na sequência das aulas. Teologia exegética é a disciplina da teologia que procura compreender o texto da Bíblia dentro do seu ambiente natural. Bem, vamos compreender o básico. A Bíblia foi escrita em qual cultura? Judaica. Para que você possa compreender alguns textos bíblicos, é necessário estudar a cultura judaica, e um livro que eu posso te indicar é Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. É um livro fantástico, de uma maneira muito simples, nos mostra como as pessoas comiam, como elas vestiam, no que elas acreditavam. São coisas pequenas, são coisas simples, mas que vão te ajudar para que você possa interpretar então um texto corretamente. Outro ponto importante é o estudo das línguas originais. A Bíblia foi escrita em quais línguas? Grego, hebraico, aramaico. O Velho Testamento foi escrito no hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Qual a importância disso? É para facilitar no momento da pesquisa. Aí você pode comprar um dicionário de hebraico, um dicionário de grego, que vai te ajudar na compreensão de algumas palavras. Estudo dos manuscritos, estudo das cópias manuscritas hebraicas e gregas das escrituras, e temos também a crítica textual. É o trabalho feito sobre os manuscritos a fim de reconstituí-lo até a sua forma original. Compreensão de textos. Ao dizermos que a hermenêutica é a ciência da compreensão de textos, quer dizer que devemos, antes de tudo, entender que existe um abismo entre ler e compreender. Em Atos 8, do 30 ao 35, é possível ler o texto da Bíblia e não compreender seu sentido e sua mensagem. Aqui tem o exemplo do eunuco que lia e não compreendia. Lembra que Filipe alcançou ele e perguntou para ele o seguinte: entendes o que lês? E ele disse não. Muitas pessoas têm lido a Bíblia e não têm compreendido. O que nós precisamos compreender aqui? Deus está se revelando para a humanidade na sua história natural. Então, quando você lê a Bíblia, tem a história dos povos, totalmente normal, totalmente natural, o que acontecia, o que comiam, o que vestiam, guerreavam, se matavam, conquistavam, a história normal. Só que você verá Deus se revelando para a humanidade. Aqui para os que creem, para os que não creem. Se você não souber diferenciar essas pequenas coisas, de quando é o povo que está agindo, de quando é Deus que está agindo, de quando é o povo que está fazendo e falando, de quando é Deus que está
agindo no meio do povo, Deus está falando. São tudo coisas simples, porém profundas, que nós precisamos de ler com diligência. Não sei se todo mundo tem a mesma prática de ler por ler, mas os textos bíblicos precisam ser estudados um a um, e para isso leva tempo, precisa de ter oração para interpretar, porque aí o Espírito Santo auxilia, ajuda. Você precisa de compreender os costumes dos povos antigos. Aí você vai começar a compreender alguns textos. Por que Jonas quis fugir? Estuda a história da região para onde ele foi enviado. Antes de pregar que ele é um covarde, que ele é isso, aquilo, estude toda a história. Aí você vai começar a compreender, vai começar a clarear a tua mente e você vai entender os porquês das atitudes das pessoas e um monte de questões. Ler e compreender é muito diferente. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas elas não conseguem de ter essa dimensão, às vezes até por falta de algum recurso, como livros, como dicionários bíblicos que nos auxiliam muito. Bem, a leitura da Bíblia Sagrada deve nos conduzir a uma compreensão do texto lido e o que o próprio ato de ler nos leva ao de compreender. Uma vez eu vi meu pai dando um conselho para um novo convertido que estava lendo o Apocalipse. E meu pai disse para ele o seguinte: comece a ler os Salmos, comece a ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai ficar mais fácil para você compreender. Porque ali são, no caso dos evangelhos, são narrativas do que Jesus fez. São livros históricos, é mais fácil de você compreender. É mais fácil de você ler, por exemplo, os Salmos, que são poesias, do que você começar a ler as profecias de Malaquias, de Zacarias, que é cheio de tipologia, que é cheio de coisas figuradas, de coisas que já aconteceram e você não entender nada. Comece pelo básico, comece pelo simples. E aí você vai se aprofundando nos assuntos. Modo de aplicá-los corretamente. O objetivo primário da hermenêutica é estabelecer regras gerais e específicas de interpretação, a fim de entender o verdadeiro objetivo do autor ao redigir as escrituras. Quando o autor escreveu algo, foi para um povo específico, num tempo específico, e ele tem um objetivo com a sua escrita. Pode ser uma carta, pode ser uma profecia, pode ser o que for. O conteúdo original tem um objetivo específico e você precisa de compreender isso. Depois de compreender essa parte, você pode até usar o texto para aplicar aos nossos dias a nossa realidade. Mas lembre-se que todo texto tem um sentido único, original. E é isso que você precisa compreender. Outro ponto importante: propósitos da hermenêutica bíblica. A hermenêutica propõe-se a auxiliar o estudante a usar métodos de interpretação confiáveis. Estabelecer princípios fundamentais da exegese bíblica como base para o estudo do texto na sua diversidade linguística, cultural, histórica. Aqui nós temos a parte da língua, aqui nós temos a parte da cultura, que é o costume de cada povo, e aqui nós temos a parte da história. Você precisa diferenciar também essas três partes para compreender o texto. Funções da hermenêutica bíblica: compreender o sentido do texto dentro do seu ambiente histórico-cultural, considerando as particularidades da gramática das línguas originais da Bíblia e igualmente da língua na qual o leitor está lendo o texto original. Explicar o real sentido do texto.
utilizando os recursos linguísticos, culturais, históricos, geográficos, reforçando-se de todos os recursos explicativos disponíveis como autor, audiência, condições sociais, condições religiosas e etc. Traduz. Vamos deixar de uma maneira bem simples. Por que estudar, por exemplo, a geografia do lugar onde a Bíblia foi escrita? Você precisa estudar, além da língua do povo, a maneira como comiam, como vestiam, como se comportavam. Você precisa estudar o ambiente climático. Pequenas coisas, por exemplo, Palestina é um lugar de desertos. É um lugar de calor. Frio à noite. Deserto não tem um clima temperado. Então, de dia muito quente e de noite muito frio. Nessa época em que os textos são escritos, muitas pessoas moravam em tendas. Outras moravam em casas de pedra. A madeira não era algo muito fácil de conseguir aqui, então as casas eram feitas de pedras. Por que estudar isso? Para você compreender pequenas coisas, como por exemplo, quando uma pessoa chegava na tenda, na casa de alguém, ela era recebida com ósculo, beijo no rosto, cultural, derramar o óleo na cabeça, totalmente cultural, e lavar os pés. Por que lavar os pés? Porque já que é uma região de deserto, as pessoas usavam sandálias. Lembra que eu falei para vocês que tem que conhecer o tipo de roupa, calçado que eles usavam? Então as pessoas usavam sandálias. O que acontecia? Quando elas chegavam na casa de alguém, elas estavam exaustas, cansadas, com os pés todos empoeirados. Aí vinha o servo da casa, lavava os pés do visitante. Aí eles sentavam-se à mesa, no caso, os homens. O que era essa mesa? A gente já imagina a mesa do século XXI. Não. Era um tapete colocado no chão, onde as pessoas se sentavam. Em alguns casos, algumas famílias mais abastadas, mais ricas, já tinha um divã, que é uma espécie de sofá. Mas a maioria sentavam-se no chão. Agora, se você compreende esse pequeníssimo detalhe, mas importantíssimo, aí você já vai começar a compreender o texto. Opa! Então aqui está explicado porque a pessoa chegava na casa de alguém, lavava seus pés, entende? É muito importante estudar esses pequenos detalhes para compreender a história em si e depois o que a história quer trazer para nós. Outro ponto importante. A hermenêutica geral inclui no âmbito da ciência bíblica a interpretação teológica. Como a Bíblia é a palavra de Deus, entendemos que alguns recursos gerais de interpretação não são eficientes para a compreensão das bases sobrenaturais da narrativa bíblica. Tais bases se interpretam teologicamente. Hermenêutica especial. Dedica-se ao estudo das regras que se aplicam aos textos literários dentro das suas especialidades. Essa divisão de hermenêutica aplica-se às normas de interpretação dos gêneros literários específicos. Quais são eles? Primeiro, figura de linguagem. Analisa os vários procedimentos oratórios e estilísticos da linguagem para verificar e interpretar os diversos recursos teóricos para apreciação da vida que há nos escritos bíblicos literários. Exemplo: metáfora, hipérbole, metonímia, e ali vem várias formas linguísticas. O que é uma metáfora? Uma comparação. O que é uma hipérbole? Um exagero. Por exemplo, Davi diz que nadou nas suas lágrimas. Tá? Ele chorou quanto? Um barril de lágrimas para nadar? É impossível chorar tanto. Mas é uma hipérbole, um exagero. Ele está querendo dizer que ele chorou tanto, ou não sei se passou uma noite dormindo, que ele acaba dizendo que as suas lágrimas foram tantas que ele foi inundado, ele acabou nadando. É só um exagero, é só uma hipérbole. Depois nós temos os tipos.
São recursos estilísticos e simbólicos que agrupam em si o enigma, a realidade, a espiritualidade e a profecia. Exemplo: tabernáculo, templo. Quando você estuda o tabernáculo, ali nós aprendemos que tudo ligava e nos lembrava Jesus Cristo. São tipologias falando do que iria acontecer com Jesus. Por isso que quando nós pregamos, nós usamos Jesus como exemplo. No Velho Testamento, o cordeiro era o sacrifício. No Novo Testamento, Jesus é o cordeiro pascal, que se tornou no sacrifício definitivo. Mas nós usamos o tabernáculo como exemplo. Isso se chama tipologia. Os hebraísmos são determinadas expressões idiomáticas encontradas na Bíblia que registram a forma de comunicação dos judeus. Exemplo: apelidos como filhos da desobediência. Irmãos, aqui nos lembra até a gíria que cada povo tem. O povo cristão tem gírias? Tem. Não, o povo cristão não tem gírias. Claro que tem. Olha só, você que é cristão, eu pergunto para você assim: como foi o culto ontem? E você me responde: fogo puro. Eu já entendi que houve uma manifestação de Deus, que foi uma bênção, que o Espírito Santo agiu. Mas você já parou para pensar em uma pessoa não crente que está do lado? Ela vai ficar pensando: o que é isso? Fogo puro. Nós temos uma maneira de nos comunicar e nos entender que as pessoas de fora não compreendem e que podemos chamar de gíria. Dentro da Bíblia existem expressões que eram comuns ao povo judeu, o que é chamado de hebraísmos. Por isso que é importante compreender também alguns ditados do povo dentro da sua época, para que você possa compreender a colocação dessas frases no texto. Os símbolos bíblicos são recursos literários que são contrários ao sentido verbal da palavra e que transmitem uma verdade moral, religiosa e espiritual. Exemplo: o vinho. O vinho, ele tem um símbolo bíblico do quê? De alegria. Opa, tem o primeiro casamento lá que Jesus transformou água em vinho. E a gente acaba pregando que Jesus precisa estar nos relacionamentos, porque quando faltar alegria, Jesus vai estar presente, vai transformar água em vinho. Está errado? Não, é um símbolo. Por outro lado, a Bíblia faz várias menções de pessoas que beberam demais e se expuseram ao ridículo. Então, o vinho também tem o seguinte símbolo: ele pode azedar, e quando as pessoas exageram, ao invés de ser algo para trazer alegria ou simbolizar alegria, pode simbolizar vergonha, ridicularizar uma pessoa por causa do exagero. Nós também temos a numerologia bíblica. Os números na Bíblia constituem um mecanismo simbólico e idiomático para a expressão de certas verdades, qualidades, realidades, experiências e espirituais. Por exemplo, os 4 ventos da terra representam forças destrutivas que vêm dos 4 cantos. Isso está em Apocalipse 7. Ali fala de 4 ventos. Aí você imagina realmente um vento? Ali está falando de 4 ações que acontecerão e que serão para destruir a terra e os seus habitantes. Aí é usado como o exemplo ou a comparação do vento. Por quê? Porque um vento forte, quando ele passa numa região, pode ser em forma de tornado, pode ser em forma de furacão. Quando vem aquele vento forte, ele tem um grande poder de destruição. Compreenda, portanto, as simbologias bíblicas para não se confundir na interpretação. Claro, o que eu estou passando para vocês é a ponta do iceberg. Mas se você for estudar profundamente, você vai ter que estudar muito para compreender um texto. Hermenêutica e exegese. A hermenêutica precede a exegese.
A exegese vale-se dos princípios, regras e métodos hermenêuticos em suas conclusões e investigação. Exegese é a aplicação das regras estabelecidas pelas críticas literárias e das fontes. Enquanto a hermenêutica é a teoria da interpretação, a exegese é a prática. Aqui tem uma diferença. Definição etimológica da exegese. A palavra exegese significa narrativa, explicação, interpretação. É a ciência da interpretação. A exegese é, pois, a extração dos pensamentos que assistiam ao escritor ao redigir determinado documento. Então, ela é aplicação dos princípios hermenêuticos para chegar a uma interpretação correta. É o estudo do sentido literal do texto, tá? A formação do termo no grego aponta para a ação praticada pelo intérprete, na intenção de extrair, ou seja, tirar de dentro do texto. A exegese é o quê? Tirar do texto aquilo que o texto quer dizer. Repito para vocês, as pessoas interpretam a Bíblia do jeito que elas querem, mas a Bíblia tem um sentido único, o texto tem um objetivo único, de nos passar, de nos ensinar algo. Vamos agora analisar a diferença da exegese para a exegese. Enquanto a exegese consiste em extrair o significado de um texto, a exegese consiste em injetar em um texto alguma coisa. Extrair e colocar é diferente. O que é exegese? É quando eu leio um texto, me identifiquei com o que o escritor redigiu. De repente eu estou passando uma luta e o escritor está falando ali de uma luta também e eu me identifiquei. Aí eu vou lá e coloco a minha ideia no texto. Isso acontece com frequência nos nossos dias. E é de onde tem surgido muitas heresias que têm sido pregadas muitas vezes em algumas igrejas. É por isso que o teu líder, o teu pastor, sempre vai estar chamando a atenção da igreja para o caminho correto, da boa interpretação. Nós temos uma linha de pensamento. Então, exegese é você tirar do texto o que ele realmente quer dizer. Exegese é você colocar a tua ideologia no texto, porque de alguma forma você se identificou com tal. Vamos agora na sequência que diz assim. Teremos então diversas linhas de interpretação geradoras de conflitos para o mesmo texto da Bíblia. Toda interpretação arrogará para si o critério de ser verdadeira, visto que no uso da exegese a verdade não está no texto, mas na interpretação que se dá ao texto bíblico. A relação Bíblia e hermenêutica. Ao estudarmos a hermenêutica bíblica, devemos ponderar os seguintes pontos em relação à Bíblia. Vamos lá. A autoridade da Bíblia. Por ser a Bíblia a palavra de Deus inspirada e infalível, ela tem suprema autoridade. Não existe nenhuma autoridade humana que seja maior, nem em regras de homens capazes de suplantar seus preceitos e nenhum ensino que possa contradizer algo que ela ensine. A Bíblia tem autoridade em todas as questões de doutrina. Isso está implícito em 1 Timóteo 3,16, onde a doutrina é mencionada em primeiro lugar. É importante nós compreender o seguinte: a igreja, falando da liderança, ela está acima da autoridade da Bíblia? Não. Por quê? A igreja só existe por causa de Jesus e da sua revelação, que é a Bíblia. Portanto, a igreja é submissa ao ensinamento bíblico. Se a Bíblia diz, a igreja faz. Se a Bíblia não diz, a igreja não faz. Outro ponto importante: inspiração divina da Bíblia. Segundo o testemunho da própria Escritura Sagrada, ela foi divinamente inspirada. Olha só, ela veio de quem? Ela veio de Deus. As pessoas receberam uma inspiração da parte de Deus
Aí elas conseguiram exteriorizar aquilo que Deus havia colocado em seus corações. A Bíblia é útil para o ensino. Se você analisar a Escritura num todo, repetindo, não pegue versículos isolados, tem que estudar a Bíblia num todo. A Bíblia tem instruções para solteiros, casados, relacionamentos, ministério, sexualidade, prudência, saúde, vida financeira. A Bíblia tem ensinamentos num todo. Como viver uma vida digna, honrada, tranquila, quieta, pacífica. A Bíblia tem ensinamento para tudo. Então, ela é útil para o ensino. Ela também é útil para a repreensão. Quando repreende alguém na sua conduta. A Bíblia é apta para a correção, para a educação na justiça. O que é educação na justiça? É quando a palavra nos confronta nos nossos erros e sempre tenta extrair de nós virtudes como amar, perdoar, fazer o que é correto, não fazer o que beneficia, fazer o que é correto, independente da situação e etc. A finalidade da palavra é do homem de Deus ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo 3,17. Numa palavra, a Escritura tem por objetivo fazer o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Na Bíblia, nós temos o plano de salvação para a humanidade. E se você não compreender esse plano, também é difícil, que esse plano iniciou lá em Abraão e veio de geração em geração. E a Bíblia relata todas as fases desse plano. Todas as gerações, elas levaram um pouco desse plano adiante. E enquanto houver vida, as pessoas estarão aprendendo sobre isso e elas poderão sim se relacionar com Deus. Numa palavra, a Escritura tem por objetivo fazer o homem sábio para a fé, para a salvação pela fé. Como que eu vou ser salva também? Através do crer em Jesus, através do aceitar a sua palavra. A revelação progressiva das verdades bíblicas. Revelação, no sentido escriturístico, é a manifestação que Deus faz de si mesmo e de sua vontade aos homens. Você só sabe que existe Deus, que existe Jesus, salvação, porque Deus quis se revelar para você. Se Deus não quisesse se revelar, jamais nós saberíamos. Mas Ele quis. E é impressionante que Deus foi usando os humanos, as pessoas, e a Bíblia foi sendo desenvolvida, escrita. Lembre-se que hoje você pega a Bíblia na mão e tem uma divisão de Antigo Testamento, Novo Testamento, tem uma divisão de profecias, tem uma divisão da parte histórica, tem uma divisão do Pentateuco. No início não era assim. Hoje nós temos essa facilidade de dividir os livros, dividir os assuntos, ter essa divisão de capítulos, versículos, tudo para nos proporcionar facilidade para compreender a Escritura. Mas no princípio não era assim. Só que Deus foi se revelando para as pessoas e elas foram escrevendo todas essas revelações, até que chegou ao ponto de agrupar tudo isso em um livro, que hoje nós chamamos de Bíblia, que no caso é uma mini biblioteca, que tem vários livros dentro desse volume. Olha só. Em Hebreus 1:1, lemos que Deus se revelou muitas vezes e de várias maneiras aos pais, pelos profetas. O que quer dizer que a revelação divina é progressiva? Por isso devemos estudar a Bíblia num todo para poder compreender a progressividade da revelação e das verdades nelas contidas. O que é essa progressividade? Deus chamou Abraão, daí vem toda a sua descendência, daí até o ponto em que eles estão no Egito, que Deus tira eles.
E aí Deus continua falando com eles lá no deserto. Deus manda construir o tabernáculo. Deus fala através de sinais, de grande poder. Depois Deus continua levantando sacerdotes, profetas, juízes, reis. E aí a história vai acontecendo, vai crescendo. E hoje nós temos essa riqueza na mão. E é tão impressionante que hoje é mais fácil, né, irmãos? Não sei porque que as pessoas ainda têm muita dificuldade de interpretar a Bíblia, porque nós temos hoje a história toda na nossa mão. E a Bíblia ela se tornou agora um manual de regra e fé para quem quer herdar a vida eterna. O que é isso? Viver para sempre com Jesus. A linguagem da Bíblia mostra os seguintes aspectos: simplicidade. O entendimento da Bíblia é simples para o sábio. Exortações, obrigações, promessas e deveres. A cada passo, as páginas da Bíblia revelam grandes princípios cristãos expressos em linguagem simples e clara, evidente e palpável. História, narrativas e profecias. A forma descritiva das passagens difere dos autores humanos, mas não altera o princípio divino. É muito legal que a Bíblia tem 40 autores. Eles viveram em épocas diferentes. Um viveu em época de paz, o outro viveu em época de guerra. Um viveu em época de perseguição, o outro de tranquilidade. Cada um vive em um tempo diferente. Mas a sua mensagem, ela tem algo em comum. Por quê? Entenda a diferença do escriba para o autor. O autor é Deus. E as pessoas que escreveram a Bíblia, na verdade, elas só relataram o que Deus mandou elas escrever, no caso dos livros proféticos. Temos também a parte histórica, enfim. Mas o autor da Bíblia é Deus. Na verdade, a gente sempre fala assim, a Bíblia tem 40 autores. Podemos dizer que a Bíblia tem 40 escritores, mas autor é um só, que é o próprio Deus. Então, ela é um livro divino, que foi enviado para nós humanos, para não nos perder na caminhada. Grego e hebraico são as línguas oficiais, com alguma parte em aramaico. Dificuldades bíblicas estão paralelas aos mistérios encontrados na Bíblia. Textuais. Nas diversas versões da Bíblia, temos traduções de textos que geram conflitos. Sim, tem textos que você vai ler e você vai achar um absurdo, até você estudar profundamente e compreender. Culturais. O texto apresenta cultura e costume de difícil compreensão, sendo necessária uma avaliação acurada para dirimir as dúvidas que sugerem. Exemplo. Eu devia ter uns 9 anos ou 10 anos quando eu li aquele texto do levita, que teve a sua esposa, a sua concubina, que foi estuprada e depois foi morta. Eu achei aquilo um absurdo. Mas se você estudar o texto a fundo, compreendendo o povo, compreendendo o costume, o que aconteceu ali, o porquê, o que é totalmente culpa humana e não culpa de Deus. Já tem gente que culpa Deus, nada a ver. Entendendo o que é culpa e desrespeito humano. Aí o fato de cortar o corpo ali e mandar para as tribos tem todo um significado, um objetivo, demonstrando a afronta que ele sofrera, o que resultou na união das tribos em uma guerra contra quem fez aquilo. Então a gente nunca pode pegar uma partezinha e achar que entendeu. Por isso, quando eu vou pregar, por exemplo, vou pregar sobre Davi. Sabe o que eu faço? Eu estudo a história de Davi, do seu nascimento à sua morte. Não importa se eu vou pregar só sobre o gigante. Você tem que estudar a história num todo, para que você possa ter compreensão dos fatos. Às vezes a gente pega só um fato e já daí não entende, não pega o fio da meada. É muito importante estudar muito para conhecer um pouco. Literárias. Alguns episódios da Bíblia são narrados por outros autores de modo diferenciado, às vezes acrescentando ou omitindo, apresentando datas diferentes ou fornecendo diferentes valores numéricos à narrativa original. Aqui tem algo interessante, isso acontece nos evangelhos. Você pega a mesma história,
Só que um escreveu de uma maneira e o outro escreveu de outra maneira. Tá, mas como isso? É simples. Imagina eu e você vendo a mesma situação. Eu vou ter uma percepção, você vai ter outra. Ainda que seja a mesma história, o mesmo fato, mas cada um vai descrever de uma maneira. Por exemplo, Lucas. Lucas é um médico. Você percebeu que Lucas descreve o nascimento de Jesus de uma maneira diferente do que os outros escritores? Ele descreve segundo a sua visão. Isso é muito importante compreender. E nós temos também a parte histórica, a narração da história bíblica não segue uma mesma direção e tampouco está em ordem cronológica dos acontecimentos. Torna-se necessário tratar paralelos entre a história bíblica e a história secular para se buscar exatidão e complementação das narrativas registradas na Bíblia Sagrada. A questão da cronologia também é interessante. Os livros estão organizados na Bíblia por assuntos, como eu já falei, para tornar mais simples a tua busca, vai te ajudar ali quando você estiver estudando. Mas se você pegar cronologicamente, por exemplo, segundo os nossos teólogos e pesquisadores, o primeiro livro a ser escrito não foi Gênesis, foi o livro de Jó. Mas por que então Jó não está no primeiro livro da Bíblia? Ele está lá no meio. Porque dentro dessa classificação, a narrativa do início da fundação do mundo tem que estar no primeiro livro. Então, ali nós temos a fundação do mundo, os primeiros povos, o chamado de Deus na vida de Abraão para a formação da nação de Israel, e enfim, aí continua a sequência da história. Mas cronologicamente não é o livro de Gênesis o primeiro livro a ser escrito. São detalhes importantes para você que é um estudante da Bíblia Sagrada. Bem, acredito que nas próximas aulas nós estaremos vendo outros pontos importantes, mas para nós encerrar. O intérprete precisa possuir fé cristã. Tá? Que se você não crer, você não vai compreender algumas coisas. Deve-se considerar o sentido literal e histórico. Parte histórica, como eu usei o exemplo do levita. Foi aquilo que aconteceu, foi aquilo que aconteceu. A escritura tem mais que um significado, portanto, o método alegórico é adequado. O método alegórico, ele é muito usado no livro de Apocalipse. Quando você lê a história, a descrição daquela bicharada e você não entende. Aqueles animais não significa que eles vão se apresentar na terra como animais, do jeito que está escrito. Aquilo é uma comparação. Por exemplo, chifre. O chifre na Bíblia significa poder, autoridade. Se você não souber isso, você não vai compreender um texto. Ah, eu vi um grande chifre mandando nos outros chifres. Tá, o que é isso? Que loucura é essa? É só uma forma de expressar. Você tem que estudar também a simbologia bíblica para compreender os textos. O Antigo Testamento é um documento cristão porque Cristo está retratado nele. No Velho Testamento, você não vê Cristo revelado, mas ele fala sobre nascimento de Jesus, ministério de Jesus, vida de Jesus, morte de Jesus, ressurreição. O Velho Testamento fala tudo de Jesus. Só que Jesus vai ser revelado carnalmente no Novo Testamento. Compete ao expositor entender que o autor pretendia dizer e não introduzir outro significado. Um versículo deve ser estudado dentro do seu contexto e não isoladamente. Nunca pegue um versículo, leia e diga, significa isso. Leia o capítulo inteiro. Leia os capítulos anteriores e os posteriores, para compreender o que aquele versículo está falando. É um perigo pegar um versículo isolado e sair por aí pregando heresia. Se o texto é obscuro, não pode ser usado como matéria de fé. O que é um texto obscuro?
quando as coisas não ficam claras, você não entendeu o que o escritor quer dizer. Então não pegue esse texto para usar como regra de fé. O Espírito Santo não toma o lugar do aprendizado necessário para se entender as Escrituras. Os anos que você precisa levar orando, estudando, buscando, o Espírito Santo não vai fazer por você, não. Porque tem gente que acha assim, que o Espírito Santo vai revelar tudo. Não. Você precisa estudar. A teologia, ela faz isso. Ela faz com que você organize o conhecimento que você já tem. Organiza, abre a tua mente e te faz a compreender muitas coisas. Eu tenho 40 anos. Eu estudo há muitos anos, desde criança, frequento escola bíblica. E estudo teologia há muitos anos. E é impressionante como sempre eu estou aprendendo algo. Detalhes, principalmente esses detalhes culturais, históricos, você pega ali um pequeno detalhe e te abre a mente e te faz compreender o texto. Então não existe isso de que eu vou fazer um curso e está tudo resolvido. Você vai ter que estudar sempre. Guarde isso no teu coração se você quiser absorver a palavra a ponto de poder ensinar e transmitir. A passagem obscura deve dar preferência à passagem clara e o expositor deve levar em consideração que a revelação é progressiva. A palavra está aqui, fantástica, maravilhosa. O problema não está em Deus e nem na palavra, está em mim, na minha compreensão. Irmãos, é interessante que teve textos bíblicos que eu li e eu tive uma compreensão dentro da minha idade. Hoje que eu já estou um pouco mais velha, eu leio o mesmo texto e eu já tenho uma outra compreensão. Daqui a uns anos, eu vou ler o mesmo texto e a minha interpretação, o meu esclarecimento será maior. Então, o problema não é a palavra, é o nosso entendimento. Eu encerro dizendo para você o seguinte: não deixe de estudar, não deixe de orar. Teve textos que eu estudei e não entendi, eu fui para oração. E aí eu pedi para o Espírito Santo, abre meu entendimento para que eu entenda da maneira correta, para que eu não venha passar esse texto de uma maneira errada. Não venha aí dizer que Deus falou o que Deus não falou. Siga esses princípios e você vai ter crescimento. Não espere compreender tudo da noite para o dia. Isso é com os anos, é com a busca frequente, incessante. Aí você vai compreendendo, vai amadurecendo. E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.